Fala galera, olha só meu amigo, mesmo com o sucesso que foi a segunda temporada de One Piece, as coisas não foram bem assim tão boas pra série não, viu? Porque a segunda temporada de One Piece caiu e isso pode ser muito mais grave do que parece. Porque não é só um número, é o tipo de queda que faz estúdio repensar planos gigantes. E sim, aquelas 12 temporadas programadas podem estar em risco. Quer saber um pouco mais e entender um pouco mais desse assunto, meu amigo? Fica comigo até o final do vídeo que você vai entender tudo. E fala todo mundo, tudo de bom com vocês? Eu sou o Almir, sejam bem-vindos ao My Hero, esse canal que fala tudo do universo de One Piece Live Action da Netflix. E antes de começar qualquer tipo de assunto aqui, pessoas, não esquece de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, mandar um valeu demais se você puder e hypar o vídeo se tiver ao seu alcance. Se você achar que eu mereço isso, meu irmão, faz isso por mim e para aqueles que já fizeram, muito obrigado. Bom, agora deixa eu te dar um contexto geral aqui, um contexto rápido do assunto, pessoas. Para quem não está acompanhando, a primeira temporada de One Piece foi um fenômeno. Explosão de audiência, sucesso com público e crítica, quebrou a maldição de adaptação de anime. A Netflix viu ali um novo gigante, talvez até o novo Game of Thrones dela. Isso a empresa já foi fazendo ali vários planos, né? Fazendo uma programação aí de várias temporadas, 12 temporadas para ser mais exatos. Eu achei um exagero esse tipo de programação, né, pessoas? Porque tinha sido só a primeira temporada, né? Então, muita coisa podia mudar ainda. E mudou, porque a segunda temporada, meu amigo, teve uma queda de audiência muito grande. A primeira temporada teve cerca de 18,5 milhões de visualizações, né? E a segunda temporada teve cerca de 16,8 milhões. Caiu, não despencou, mas caiu o suficiente para acender aquela luz amarela que Hollywood conhece muito bem. E alguém pode estar se perguntando aí por que isso preocupa, né? Eu vou te dizer agora, meu irmão, porque não é só sobre números, é sobre tendência. Menos hype na estreia, menos urgência do público, possível desgaste natural e série, cara, não pode cair, ela tem que crescer. A gente viu isso acontecer com Game of Thrones, né, que eu já dei o exemplo aqui, e a gente viu Game of Thrones na primeira temporada uma audiência muito grande, a segunda outra maior, e assim, cada temporada ela foi aumentando sua audiência, até que em sua sétima temporada a audiência foi bem mais baixa, se eu não estiver enganado. Mas ali naquele momento as críticas já estavam muito grandes, porque os diretores começaram a fazer Game of Thrones sem o auxílio das histórias nos livros, porque a história não tinha finalizado ainda nos livros. Então, quando os caras começaram a pensar por si só, meu irmão, então eles acabaram com a história. Mas enfim, deixa eu te falar aqui do ponto mais perigoso nesse tudo. One Piece não é barato, meu irmão. Cenários gigantes, CGI pesado, elenco grande, produção global. Isso aqui não é uma série comum, é um investimento de longo prazo. E os produtores tinham um sonho, galera. Os produtores já falaram ali em adaptar a obra inteira, algo em torno de 10 a 12 temporadas. Mas agora vem a pergunta: a Netflix vai bancar isso, mesmo com a audiência caindo? Porque a gente já viu isso antes, né? Séries ambiciosas que começaram ali gigantes, mas foram encurtadas ou aceleradas. Quando o estúdio começa a duvidar, meu irmão, aí a história muda. E outra coisa, meu querido, se essa queda continuar, o que pode acontecer? Certamente, né, cortar temporadas, isso pode ser possível, acelerar a história, cortar arcos importantes ou até encerrar antes do planejado. E isso seria um golpe pesado para os fãs. Mas calma aí, meus queridos jovem mestre, não precisa ficar brabinho aí, né? Mas calma, não precisa ficar bravinho, meu jovem mestre, porque nem tudo é o fim do mundo, né? A série ainda é um sucesso, continua relevante, a crítica segue positiva, ou seja, ainda dá tempo de reagir. Eu, inclusive, gostei muito dessa segunda temporada, não mais do que a primeira. Eu gostei muito da primeira temporada, achei a primeira temporada melhor do que a segunda, mas ainda assim gostei muito da segunda temporada também. Mas confesso que esperava um pouco mais, né? Com os mais personagens ali que tiveram, né? Com uma ampliação do universo de One Piece no live action, eu achei que a temporada ia ser bem melhor. Achei que ia superar a primeira, mas infelizmente não superou.
Porém, entretanto, todavia, na minha opinião, isso aqui não é fracasso, mas é aquele aviso claro. Se a série quiser chegar no final da Grand Line, meu irmão, vai precisar manter o público a bordo. Vocês já sabem, pessoas, eu particularmente não sou tão fã do anime, mas eu gostei muito do live action, principalmente da primeira temporada, gostei muito da segunda temporada, e eu queria que esse universo em live action de One Piece continuasse na qualidade da primeira temporada, ali abrangendo lá o universo que é muito grande. O universo de One Piece é muito grande, é gigantesco, pessoal. Então, se os produtores tiverem aí mais cuidado com o roteiro, fazer as coisas menos corrida, dar mais protagonismo mesmo pro Luffy, que foi o que faltou nessa temporada. E eu mesmo achando que o Luffy tá mais parecido com o Luffy do anime, pessoas, nessa segunda temporada do que na primeira, eu ainda acho que ele perdeu ali na liderança dele, né? Eles tiraram isso do Luffy, colocaram ele ali num nível ali, já passando para ser um cara mais bobão. E o Luffy não é tão bobão no anime, né? Ele é um cara inocente, mas é um cara líder, decidido. E ele tá sempre ali disposto a colocar a cara a tapa. Ele não delega ninguém para lutar as suas lutas. Ele vai. E por ele ir, a sua tripulação vê essa liderança nele e acaba seguindo ele sem precisar que ele force nada. E isso claramente faltou aqui nessa segunda temporada. Além de tudo, os poderes do Luffy foram muito nerfados. Se a gente viu pouco dos poderes dele na primeira temporada, nessa segunda temporada foi muito menos ainda, eu acho. Claro que se a gente for analisar isso aí proporcionalmente, né? Mas fora isso, o elenco principal é muito bom, eles têm uma química muito boa, uma conexão muito boa. E tudo isso ajuda a manter a série no ar, né, pessoas? A manter a maioria do público. Mas é claro que essa é a minha opinião, né? Eu quero saber de você. Essa queda aí é normal ou já é um sinal de problema? Mais importante, você acha que o One Piece consegue chegar até o final ou vai ser ali encurtado no meio do caminho? Comenta aqui embaixo e já se inscreve no canal, porque aqui a gente fala a verdade que muita gente evita falar. Muito obrigado por tudo, obrigado por você ter ficado até aqui, se você ficou até aqui, e até o próximo vídeo.